fazia todo dia. Pratica. Vai, tá ao vivo já. Então se liga. Tem que ligar aqui, Léo. Liga, é só apertar o botão. Tá desligado aqui, ó. Não tá. Não tá. Parece que tá torto esse telefone, né? Gente, a gente já se acerta, tá? Por enquanto. Boa noite. Boa noite aqui a todos vocês. Mais uma vez estamos retornando. Conseguiu, Léo? A gente tá fazendo acertos técnicos aqui, já conversamos. Foi, Léo? Tá cortando a cabeça. Hã? Aí volta aqui. Não, é porque aí vai ficar aparecendo. Tá aparecendo? Sim. Tá aparecendo. Tá aparecendo. Tô fazendo ajustes aqui já. Tá aparecendo. Põe a mão, um pouquinho que aparece, não pegou nada. Agora vai. Feito? Agora, acho que agora vai. Vamos compartilhar. Ó, a Josi já tá ali. Oi, Josi. A Josi tá no Instagram ali. Então, vamos, ó, Cassia, atende pra mim. Agora chegou gente ali na frente. Vamos só compartilhar, né? Se vocês vão compartilhando, vamos dar um minutinho para as pessoas entrarem na live junto conosco aí, para a gente poder falar um pouquinho. Hoje nós estamos voltando no estudo do Sermão do Monte, e hoje nós vamos falar de uma das passagens mais complicadas da Bíblia ali, que o pessoal deturpa muito, que é o Mateus 7:1. Então, quero convidar vocês, primeiro de tudo, a gente fazer uma oração, enquanto o pessoal vai entrando, enquanto a gente vai... Não, primeiro eu vou dar mais uma esperadinha pra gente conseguir, pra gente ir fazendo... Pra gente divulgar. Eu vou pedir pra vocês ir compartilhando o vídeo com o pessoal aí. E eu vou pedir pro Léo, ô Léo, só ver se tu consegue achar pra mim um negocinho pra botar embaixo da mesa aqui, ó. Que ela tá fazendo assim, ela vai tirar o negócio ali de baixo. Então vamos compartilhando aqui assim, ó, um pedacinho, um pouquinho aqui assim. Vamos compartilhar o vídeo aí, que aí a gente vai chamar o pessoal. Tem que ser um pedacinho de madeirinha, alguma coisa desse tamanho. Então vamos ver se deixa eu só compartilhar o vídeo aqui mais um minutinho. Um minutinho mais a gente já começa, tá? Vamos compartilhar aqui. Compartilhar. Aí dentro da... Isso aí. A caixinha bem embaixo. Essa aí, isso aí. Não vai dar essa caixinha. Tá, então deixa frio. Então, vamos compartilhando. O Léo, tu já compartilhou aí no Instagram? Vamos compartilhar mais um pouquinho. Vamos compartilhando aí. Bem, vamos lá, então vamos começar. Para a gente começar, vamos fazer uma oração e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na vida da gente. Oramos então. Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração mais uma vez à Tua presença, te agradecendo, Senhor, pelas maravilhas que Tu tem feito em nosso viver. Te pedimos, Senhor, que Tu continue nos dando força, nos dando compreensão cada vez maior da Tua palavra e que nós possamos buscar em Ti somente, Senhor, a salvação e a libertação do nosso viver. Não permita, Senhor, que nós não desviamos nem para a direita nem para a esquerda e que nós possamos compreender de verdade o que Tu tem para o nosso viver, que Tu tem de verdade para o nosso conhecimento e que nós possamos ler a Tua palavra e compreender o que ela está falando para nós e não a deturpamos de forma alguma, como hoje ela tem sido feita. A palavra de Deus tem sido deturpada pelas pessoas, as pessoas têm transformado ela de uma outra forma, da forma a qual elas se sentem bem, mas que não permita, Senhor, que nós nos vendamos, mas que nós possamos fazer a Tua verdade, a Tua vontade todos os dias. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus por nós poder nos reunir mais uma vez, fazia tempo que a gente não se reunia, e nós já faz mais de ano que nós estamos fazendo o estudo do Sermão do Monte, né? E nós já lemos o capítulo 5 e o capítulo 6.
no YouTube lá, é PR Cláudio Goulart. Tu consegue pegar para mim o link e colocar, alguém pegar o link e botar no Facebook ali? O link da, eu acho que é a Josi que tá mais, que trata mais com isso, colocar o link no YouTube lá. Nós temos, mas é PR Cláudio Goulart, se eu não me engano é PR Cláudio Goulart. E ali tem todos os estudos, desde o Mateus 5, versículo 1, versículo 2, versículo 3, e assim nós fomos até o versículo 34 do 6. E hoje nós estamos entrando no 1 do 7. Só para nós mais ou menos dar uma lembrada sobre o que foi falado, nós vimos até aqui como deve ser o nosso relacionamento com Deus, né? Mateus 5 e 6 ela fala como tem que ser o nosso relacionamento com Deus e como nós devemos honrá-lo. Ela fala de como deve ser o nosso relacionamento com a igreja e quais são as nossas atitudes de cristão. Ela fala do nosso relacionamento com o mundo e como nós devemos nos portar e agir nele. E ela fala sobre o nosso relacionamento de acordo com as preocupações da vida. Então, o que nós vamos conversar hoje é que hoje nós acabamos com isso e aí nós estamos entrando agora no 7. Ainda vai demorar um pouco para nós conseguir chegar no fim, por causa que tem bastante coisa para a gente conversar a respeito disso. Existe uma série de princípios, uma série de regras que nós precisamos estudar separadamente. Então, vai demorar um pouco ainda para a gente conseguir chegar no final. A Josi está dizendo aqui que logo depois ela vai colocar no YouTube lá o link da nossa página, lá onde tem eu acho que uma média de 170 pregações. Sendo dessas 170 pregações, umas 50 são Sermão do Monte, que nós falamos a respeito do Sermão do Monte. Então, se você tem dúvida em qualquer um dos versículos ali do respeito do Sermão do Monte, pode ir lá e olhar. Se tiver dúvida, pode fazer perguntas, tanto pela página da igreja, quanto lá direto lá no YouTube mesmo. Então, nós vamos entrar no capítulo 7. E como eu falei, essa na realidade é um dos versículos mais deturpados pelo pessoal da igreja mesmo, né? Só nós temos que ver que desde do capítulo 5 até o capítulo 7, nós estamos seguindo um conjunto de regras, e todas as regras são interligadas por um objetivo: juízo. Tudo é pelo juízo de Deus. Então, nós temos que entender que tudo é pela vontade de Deus, que de Deus não passa nada, que Deus olha todas as coisas. Vamos pegar então, vocês acreditam que eu não abri a Bíblia ainda? Deixa eu abrir a Bíblia aqui, Mateus 7, versículo 1, é o que nós vamos ler. Todo mundo sabe de cor esse versículo, né? Mas eu quero ler na tradução da linguagem de hoje, que diz para nós assim, ó: não julgueis para que não sejais julgados. E então aqui a palavra de Deus está dizendo para nós que é para nós não julgar, porque se nós não julgar, nós não seremos julgados. Muitas vezes durante esse estudo nós frisamos que os nossos caminhos estão debaixo dos olhos do Pai. Ou seja, o Pai está enxergando todas as coisas, Ele está vendo tudo o que acontece na nossa vida. E mais uma vez eu quero salientar isso, mais uma vez eu quero dizer que Deus tudo vê. Deus sabe todas as coisas. Muitas vezes esse versículo é bastante deturpado pelo motivo de nós vemos aí vários pastores, várias pessoas que falam o seguinte: tu não é ninguém para me julgar, tu não pode julgar, ou uns falam até em tons ameaçadores. Você já deve ter ouvido: quem é tu para julgar um ungido do Senhor? Tu não pode julgar o ungido do Senhor mesmo que ele esteja errado. Então são coisas que são completamente erradas, completamente deturpadas. Eu não sei, um de vocês está vendo o Instagram e o outro está vendo o Facebook, né? Eu estou vendo os dois. Está vendo os dois? Não, se tiver qualquer pergunta, daí eles vão perguntar. Eu não posso, às vezes que está rodando aqui, de vez em quando eu olho, mas eu não quero perder o foco do estudo lendo comentários. Se vocês quiserem fazer qualquer tipo de pergunta, pode perguntar, que a gente vai tentar responder dentro da medida do possível. Então, façam perguntas, é um estudo interativo para que a gente possa, para que vocês possam tirar dúvida caso tenham.
E aí tem gente que está olhando no Instagram, tem gente que está olhando no Facebook, e qualquer dúvida vocês podem perguntar que a gente vai falar. Eu quero ler com vocês Provérbios 15:3. Provérbios 15:3 diz para nós o seguinte assim, ó: o Senhor Deus vê o que acontece em toda parte, Ele está observando todos, tanto os bons quanto os maus. Eu vejo às vezes as pessoas dizem, eu acho que não sei se, eu acredito que seja por falta de conhecimento, eu não acredito que seja por maldade, mas as pessoas dizem assim, eles pegam o versículo 8 lá, o versículo 1 de Romanos 8, que diz que já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, e realmente não há condenação para aqueles que estão em Cristo, só que em outra parte da Bíblia ele diz para nós assim, ó: todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo e pagaremos conforme e receberemos os galardões de acordo com o que nós fizemos de bom ou fizemos de mal. Não vamos ser julgados, não é julgados, não vamos ser condenados, não seremos condenados porque nenhuma condenação há, mas nós seremos julgados pelo que nós fizemos de bem e o que nós fizemos de mal. E por intermédio do que nós fizemos de bem e o que nós fizemos de mal, nós vamos receber os galardões a qual nós temos direito ou ser retiradas as partes que nós não temos direito. Por isso que eu quero frisar bem para vocês. Quando a gente julga uma pessoa, nós vamos entrar no mérito mais adiante, o que eu quero que vocês entendam, que não é quando um cristão de verdade julga alguém, quando um cristão de verdade chama a atenção de alguém, ele não tem interesse em derrubar essa pessoa, ele não tem interesse de tirar essa pessoa do lugar onde ela está, ou de acabar com a vida da pessoa, que muitas vezes as pessoas dizem isso. Não é isso. O interesse do verdadeiro cristão, quando ele está repreendendo alguém de errado, alguém do erro, quando ele vê que uma pessoa está errada e julga isso, é porque ele quer que essa pessoa volte para Deus. Ele quer que essa pessoa saia dos caminhos a qual ela está errando e santifique a sua vida novamente. Isso é amor pela obra, isso é amor pelas coisas de Deus. E outro versículo que eu quero ler com vocês é Provérbios 5:21, que diz para nós assim, ó: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele aplana as suas carreiras. Então assim, ou na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim para nós, ó: Deus sabe por onde você anda e vê tudo que você faz. Deus sabe exatamente tudo que tu está fazendo. Às vezes, as pessoas começam a esconder coisas para que os outros não vejam. Ou seja, eu estou congregando numa igreja, e aí eu escondo as coisas dos meus irmãos, eu escondo as coisas do sacerdote, da pessoa que está à frente daquele lugar, mas ela não está olhando que todas as coisas estão diante dos olhares de Deus. Deus sabe todas as coisas, a gente não consegue enganar. E aí eu vejo pessoas que fazem coisas erradas, usam ainda a palavra de Deus para usar o erro dessas pessoas. Tu consegue achar para mim aquela passagem de Timóteo, Léo? Uhum. Aquela no último tempo terão tempos trabalhosos, né? Então tem pessoas que usam a palavra de Deus para tirar as pessoas dos caminhos de Deus. Ou seja, pessoas que são instruídas na palavra de Deus, usam a palavra de Deus para deturpar e fazer a pessoa errar junto com ela. Elas enganam as pessoas por intermédio da palavra de Deus. É isso que quando a palavra de Deus diz para nós a respeito dos falsos profetas, que isso ainda nós vamos ler no capítulo 7 aqui, que fala a respeito dos falsos profetas, que fala a respeito dos cães, que fala a respeito dos porcos. É isso que ela está falando. Se essa palavra estivesse dizendo para nós que nós não devemos julgar ninguém, cara, como é que nós ia saber quem é os porcos, quem são os cães, quem são os falsos profetas? Nós somos obrigados a julgar. Então é isso que essa palavra... Bem, vamos mais adiante. O Léo vai ler para nós essa passagem que eu quero ler até entrar nas casas ali depois. 2 Timóteo 3, a partir do versículo 1. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos
mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre esses homens se encontram os que infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. É isso, então assim, até aí, né? Eu tinha. Então assim, o que eu quero que vocês entendam, que nos últimos tempos serão homens amantes de si mesmo. Pessoas que têm a aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Eu acho muito interessante nessa versão, que diz assim, eles têm aparência de santidade, mas negam a eficácia. Ou seja, são pessoas que conhecem a palavra de Deus e usam a palavra de Deus em benefício próprio. Homens amantes de si mesmo, que enganam as pessoas. E ali ele diz que entram dentro das casas e enganam as mulheres tolas. Engano, mas tirando essas mulheres tolas, eu vou dizer, ele engana as pessoas que estão dentro das casas. Eles falam de um evangelho mentiroso, eles falam de um evangelho triunfalista, eles falam de um evangelho completamente diferente do que é o evangelho de Cristo. Então assim, essas pessoas são exatamente isso. Dessas pessoas te afasta. Quando tu vê um tipo de pessoa desse tipo, te afasta dele o mais rápido possível que tu puder, porque é isso que fala aqui em Mateus 7, que diz para nós assim, te afasta desses cães. Isso são cães. Quando a palavra de Deus está falando em cão, ela não está falando em diabo, como às vezes as pessoas dizem assim, o cão é o diabo. Não, o cão é esses caras que mentem, que usam a palavra de Deus para deturpar, para tirar as pessoas dos caminhos, usam a palavra de Deus para tirar o financeiro das pessoas, usam a palavra de Deus para tirar qualquer tipo de proveito. Isso são os cães aos quais são falados aqui em Mateus 7. Mas como que a gente vai julgar se a palavra de Deus aqui está dizendo para nós, não julgais, para que não sejais julgado? É isso que eu gostaria de conversar um pouco com vocês. Parece que tem alguma coisa errada, né? Então, quando nós fazemos juízo de alguém, a gente faz juízo das pessoas, né? E quando eu li esses dois versículos a respeito de que Deus tudo vê e Deus tudo pode, eu estou olhando mais para o Instagram aqui do que para o Facebook, tá? Mas é que o Instagram está de frente para mim, a imagem está de frente para mim, é que eu estou vendo. Mas Chama o que eu atenção, quero... né? Oi? Chama atenção, né? Eu estou conversando com a câmera aqui em vez de conversar com o pessoal. O Cleiton comentou? Fala, Cleiton. Primeiro, a Josa comentou no Instagram, Jesus, misericórdia. E o Cleiton comentou, amantes de si mesmo. O seu Deus é o próprio ventre, Isso. Suas vontades, seu querer. Um sistema de manipulação onde arranjam, entre aspas, o evangelho à sua própria vontade. Isso, eles transformam, é o que a palavra diz, né? Homens amantes de si mesmo que vão transformar. Isso fala em outro versículo que diz, homens amantes de si mesmo que eles o que eles querem é satisfação do ventre. Ou seja, eu quero que as coisas aconteçam. Mas como eu estava falando que Deus vê todas as coisas, então eu quero que vocês entendam que Deus vê todas as coisas. Por que eu estou falando isso? Porque Ele vê quando a gente julga. Deus vê quando a gente julga as pessoas. E nós julgamos, não é só quando eu estou falando de alguém para alguém, ou quando eu estou chamando a atenção de alguém, mas Deus está vendo todas as coisas. Quer eu julgar essas pessoas certas, ou quer que eu julgue essas pessoas erradas. Ele está julgando a gente. Ele vê até os nossos pensamentos, que muitas vezes a gente olha uma pessoa que está fazendo alguma coisa, a gente olha para a pessoa e a gente julga o ato, julga o que ela falou, ou julga de alguma forma. Deus sabe de todas as coisas. Por isso que quando ele fala ali, não julgueis, ele está comentando a respeito, vou pular um pouquinho, ele está comentando a respeito dos fariseus, que julgavam, eles julgavam as pessoas por fazer alguma coisa e eles faziam essa mesma coisa. Quando ele está comentando a respeito de julgar, ele está falando que nós não devemos julgar as pessoas de acordo com o nosso pensamento, ou julgar as pessoas de acordo com as nossas crenças, mas julgar, isso fala para nós lá em João 7,24. Julgue, mas julgue de uma forma, de acordo com a reta justiça de Deus. Essa é a forma certa a qual nós temos que julgar. Julgar as pessoas com a Bíblia, julgar as pessoas com a palavra de Deus.
não ser pesado de forma alguma, porque ela diz, da mesma forma que tu julgar, tu vai ser julgado. Ou seja, sabe quando eu julgo uma pessoa, eu tento julgar ela o mais brando possível, porque eu fico pensando assim, cara, se eu vou ser julgado por Deus da mesma forma que eu julgo as pessoas, então eu vou tentar julgar as pessoas da forma mais branda possível, para que Deus seja brando comigo, para quando eu chegar diante do tribunal de Cristo, eu ter coisas boas para receber e não coisas ruins. Diga. O tio Coca, uma vez ele me falou que ele sabe que é muito necessário exortar um irmão em amor quando acontece alguma falha da parte dele. Mas ele diz assim que se tu tem que orar muito antes de exortar, porque ele disse que ele nunca viu uma pessoa exortar outra e não ser tentado na mesma coisa que ela exortou logo em seguida. E daí a quantidade de vezes que ele viu alguém criticar uma pessoa, não errada, mas corretamente julgar e exortar uma pessoa por um erro, e logo em seguida cair no mesmo erro, é muito grande. Porque a pessoa vai exortar sem estar preparada para passar por aquilo lá. E o diabo vai te tentar exatamente naquilo. O diabo vai te tentar. Então o que nós temos que fazer é, quando julgar alguma pessoa, a Ingrid falou alguma coisa ali, né? Sim, quando a gente julga alguma pessoa, nós temos que julgar a pessoa de acordo com a reta justiça de Deus. E como o Leonel falou, que o meu irmão falou, sempre quando eu vou falar de alguém, vou falar com alguém a respeito de um erro que essa pessoa tem, eu oro muito antes. Eu nunca vou chamar a atenção no calor da situação. Quando eu descubro alguma coisa errada e eu preciso chamar a atenção dessa pessoa, eu vou para a oração, eu começo a orar e pedir para Deus que Deus me dê sabedoria para eu fazer a coisa do jeito certo. Porque se eu fizer as coisas de acordo com da minha forma, eu vou estar chamando, além de problema, eu vou estar chamando justiça de Deus para cima de mim. Eu vou estar chamando que Deus venha ser justo comigo, como eu quero que Ele seja justo com essa pessoa. E quando a gente vai chamar a atenção de alguém, a gente não está pedindo justiça para Deus. Nós amamos tanto essa pessoa que nós vamos falar com essa pessoa para que ela se arrependa, para que ela receba as misericórdias de Deus. É isso, quando a gente chama a atenção de uma pessoa, nós não estamos chamando a atenção para que essa pessoa seja derrubada, mas nós estamos chamando a atenção para que essa pessoa venha a se entristecer, que essa pessoa venha chorar como Pedro chorou amargamente e volte-se para Cristo novamente e mude de vida. Isso que é o verdadeiro chamar a atenção. Isso é o verdadeiro amar. Ou seja, nós amamos tanto um ser humano que nós temos pena, nós temos misericórdia dele e queremos que ele se arrependa para voltar ao primeiro amor. Tinha alguma coisa mais para falar aí? A gente comentou. Eu mesmo já fui muito subjulgada, pré-julgada e ignorada por julgamento de pessoas no meio gospel. Já odiei Jesus por isso, até entender que Jesus é Jesus e os homens são homens. E daí a José respondeu: ainda bem que você entendeu que Jesus não tem nada a ver com isso, Ingrid. Infelizmente todos somos humanos e estamos sujeitos ao erro. Todos nós somos humanos, todos nós somos sujeitos a erro e todos nós julgamos os outros erroneamente. Por isso que eu estou dizendo para vocês, quando aparece alguma situação ao qual eu tenho que tentar resolver, antes de fazer qualquer julgamento, eu vou para o joelho, eu vou e oro. Eu ia dizer que eu vou para o joelho. Quando a gente vai orar, não interessa se é de joelho. O que eu quero falar para vocês é que às vezes a gente tem essa ideia de que orar tem que ser de joelho. Mas tu pode orar de joelho, tu pode orar deitado, tu pode orar sentado, tu pode orar de cabeça para baixo, de cabeça para cima, de lado, não importa a forma, desde que tu esteja conversando com Cristo. E quando tu conversar com Cristo, tu falar exatamente o que tu deseja para essa pessoa. Ou seja, Pai, o fulano de tal está com problema, está com uma dificuldade na vida dele, e eu preciso ajudar ele, porque tu nos diz que uma alma que volte e se arrependa dos seus erros é uma festa que tem no céu. E eu preciso que essa pessoa se arrependa. E eu tenho que ser usado como atalaia de Cristo. Eu tenho que ser usado para chamar a atenção dessa pessoa. Então eu preciso que
que eu preciso ir lá e chamar a atenção dela, mas me dá sabedoria, me dá conhecimento, me dá discernimento para que eu possa ir e levar as palavras certas, que eu não vá atacar essa pessoa e entristecer ela para ela se afastar mais de ti, mas ao contrário, quando eu abrir a minha boca, sejam as palavras de Deus que saiam dela, e assim elas possam vir e se arrepender de verdade a Cristo, com aquele amor que Cristo julgava. Quando Cristo julgava as pessoas assim, Cristo nunca julgou ninguém. Não, Cristo julgava todas as pessoas. Inclusive quando ele chegou lá na frente da mulher adúltera que ia ser apedrejada, ele disse para a mulher, tu fez isso e tu fez isso. E ela disse, realmente eu fiz assim. Então vai e não peques mais. Ele julgou ela, o que ele não fez foi condenar ela. O problema é que quando essa passagem está dizendo para nós aqui, não julgueis, ela está falando nesse sentido, nós não podemos julgar as pessoas de uma forma condenativa, nós temos que julgar as pessoas de uma forma investigativa, ou seja, como é que eu vou saber que aquela árvore é uma laranjeira? Eu vou lá e vou olhar que fruta ela tem. E aí eu vejo, ela tem laranja. Então se ela tem laranja, ela é uma laranjeira. Ela não pode ser uma mangueira se ela dá laranja. Então eu vou julgar. E é isso que quando ela está falando a respeito desse julgar, é isso que ela está falando. Nós temos que julgar o nosso caminho, se nós estamos andando no caminho estreito ou estamos andando no caminho largo. Diga. O Clayton comentou... grandinho, peraí. Creio que a justiça do homem sempre quer promover a sua própria justiça de acordo com aquilo que nós achamos correto. Porém, quando julgamos pelas Escrituras, a justiça de Deus em Cristo é exercida, ou seja, o reposicionamento e a restauração do pecador no lugar do arrependimento. Em um lugar de arrependimento. Isso, exatamente isso. O problema é que quando nós estamos julgando as pessoas, nós estamos julgando ela pelo pensamento humano. Nós estamos julgando ela e não deve ser dessa forma. Nós temos que julgar as pessoas pela reta justiça. Lê para mim exatamente como diz para nós, João 7,24. Se eu não me engano é João 7,24 que fala disso. Que quando nós formos julgar, julguemos de acordo com a justiça de Deus. Se eu não me engano é isso. Se não for isso, depois tu confirma para mim. João 7,24. Acho que é isso. Vamos ver só se a cabeça não está falhando muito. Aqui está segundo... Não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Isso. Não julgue segundo a aparência. A aparência das coisas que estão acontecendo. Porque nós julgamos de acordo com a aparência, né? Nós vemos uma pessoa... Eu tenho uma historinha que eu gosto de contar. Tem um homem na beira do precipício. E aí eu chego na beira do precipício e coloco a mão nas costas desse homem e empurro o homem. E o homem cai. A aparência está mostrando que eu empurrei o homem e derrubei o homem do precipício. Mas a minha intenção não foi essa. A minha intenção foi pegar o homem e segurar ele. Essa foi a intenção. Só que quando eu fui tão afoito que eu toquei a mão nele, eu empurrei ele caiu. Se eu julgar pela aparência, eu derrubei a pessoa. Se eu julgar pelo coração, como Deus nos julga, Deus vai ver que a minha intenção era salvar a vida daquela pessoa. Então qual é a forma que nós estamos agindo? Nós estamos agindo perante a reta justiça de Deus, nós estamos julgando as pessoas de acordo com a reta justiça de Deus, ou seja, o irmão errou, o irmão está vivendo em pecado, eu preciso ir lá e conversar com ele, preciso ir lá e chamar a atenção dele. A palavra de Deus diz isso para nós assim, ó: se alguém estiver em pecado, vai lá e chama a atenção dele. Se ele se converter, festa no céu. Se ele não se convencer, chama pela segunda vez e fala com ele de novo. Se ele não se convencer, chama a terceira vez e conversa com ele de novo. Não houve intuito dessa pessoa trocar de vida, chama a testemunha e chama a atenção dele mais 3 vezes. Se mais 3 vezes ele não aceitar isso, ele tem que ser colocado para a rua da igreja. Ele tem que ser colocado para fora do relacionamento com Cristo, porque esse é o cão que a palavra está falando. Pessoas que vivem em pecados e não querem mudar de vida. Que adianta? Esses são os porcos ao qual a palavra de Deus diz para nós: não jogue pérola aos porcos. São essas pessoas que tu chamou a atenção sozinho, tu chamou a atenção com testemunhas e não teve jeito da pessoa querer mudar. Ela não quis mudar. Mas como a gente está falando a respeito, que eu não consegui sair ainda da ideia de que Deus tudo vê,
nós temos que olhar, Deus está vendo também o nosso julgamento, então nós temos que ver se nós estamos certos ou se nós estamos errados, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós temos que ver se nós estamos andando num caminho estreito ou se nós estamos andando num caminho largo, né? Para ver qual é a forma que nós estamos andando, que muitas vezes nós estamos andando da forma que nós queremos, só que nós olhamos que a vida do fulano lá está errada. E aí a gente chama a atenção dele. É isso que a palavra de Deus diz para nós, que quando ele diz assim, tu tá vendo um vergalhão tu tá olhando um tronco um cisco no olho do irmão e não tá vendo um tronco que está no teu. Então muitas vezes nós estamos julgando as pessoas dessa forma, nós estamos vendo os erros pequenos das pessoas. Em outra passagem ele diz para nós que a gente está coando mosquito e engolindo camelo. Sabe, infelizmente é isso que nós fizemos. Nós estamos olhando, na lei eles falam assim, para os inimigos os rigores da lei e para os amigos as benécias. E infelizmente nós estamos vendo isso também dentro da igreja. Nós olhamos as pessoas que estão em erro, que não são nossos amigos, e carcamos laço em cima deles. Agora bateu o gauchesco aqui agora. Nós usamos de tudo que pudermos para conseguir derrubar a pessoa. E quando a pessoa é nosso parente ou é nós mesmos, nós somos o mais brando possível. Não é isso que a palavra de Deus diz para nós. Nós temos que ver se a nossa casa realmente ela está edificada sobre a rocha ou ela está edificada sobre a areia. Deus sabe perfeitamente todas as coisas. Então, se por acaso tu estás julgando como eram os fariseus antigamente, que pegava a lei fria, que pegava a lei que estava escrita e julgava de acordo com o que estava escrito ali, sem amor nenhum, ou se nós somos as pessoas a qual nós recebemos Cristo na nossa vida, e quando nós julgamos as pessoas, nós julgamos as pessoas pelas misericórdias de Deus. Ou seja, nós olhamos para a pessoa e temos misericórdia dela. Sabe quando alguém está errando, a gente olha para ela e diz assim, coitado dele. Olha só, ele está completamente perdido, ele não sabe o que está fazendo. Isso que Cristo disse lá para aqueles que estavam pregando ele lá na cruz do Calvário. Pai, tem misericórdia dele que eles não sabem o que fazem. Já pensou tu começar a olhar de uma forma tão diferente que tu olha quando Estevão estava sendo apedrejado, ele disse assim, Pai, não impute a eles esse pecado. Sabe que maravilha isso? Os teus agressores, tu julgar de forma branda, os teus agressores, as pessoas que te perseguem, tu agradecer por elas, porque tu sabe que isso é o melhor para ti. Hoje eu conversava aqui em casa e nós estávamos conversando a respeito disso, de que quando a gente começa a ser perseguido por amor de Deus, nós ficamos felizes demais. Nós começamos a entender o que a gente lê na Bíblia, que diz assim, Paulo e Silas preso e cantando, eles estavam alegres porque eles não se achavam dignos de ser perseguidos pelo amor de Cristo. E quando a gente começa a ser perseguido pelas coisas corretas que nós estamos fazendo, isso é maravilhoso. Quando nós começamos não a ser perseguidos por ser mal pagador, por ser fofoqueiro, por ser qualquer tipo de coisa errada, mas ser perseguido porque eu amo a Cristo, ser perseguido porque quando eu vejo alguém andando no erro, eu vou lá e exorto ela com amor porque eu quero que ela mude. Eu começo a ser perseguido porque eu estou colocando em prática o amor de Deus, que eu estou julgando de uma forma correta, que eu estou fazendo as coisas corretas de acordo com o que a palavra de Deus me diz. Isso é maravilhoso. Isso eu estou mostrando que a minha casa foi edificada sobre a rocha. E eu sei que Deus sabe de todas as coisas. E Ele conhece perfeitamente todas as coisas. É sobre isso que a gente quer falar a respeito disso. Mas isso que eu estou falando é só um retrospecto das coisas que eu falei, que eu disse que Deus está com os olhos presentes na nossa vida a todos os momentos, que Deus sabe todas as coisas e está vendo tudo. Tudo isso que eu falei é só para dizer para vocês, não adianta nada nós sermos mentirosos, não adianta nada nós fazer as coisas não de acordo com a vontade de Deus, porque Deus está presente, Deus sabe todas as coisas, Deus vê todas as coisas.
Tu aí que está pecando, não pensa que tu está enganando o pastor fulano de tal, porque tu não está enganando eles. Tu está tentando enganar a Cristo, tu está enganando a ti mesmo, porque não tem condição de tu enganar a Deus, e Deus sabe todas as coisas. E graças a Deus, hoje eu conversando com um rapaz que esteve aqui, eu vou falar, o Cleito, eu estava conversando com o Cleito hoje aqui, e aí nós estávamos conversando e ele falou assim: sabe quão maravilhoso que as pessoas que são repreendidas, elas deveriam ser gratas a Deus pela vida, porque a gente vê que a repreensão é feita somente a quem Deus ama. Então, se tu está repreendendo alguém, é porque Deus ama essa pessoa, e Deus está mostrando para ela que ela ainda tem chance de se acertar com Deus, ela ainda tem chance de voltar ao primeiro amor, ela ainda tem chance de mudar de vida. Já pensou tu que está em pecado? Já pensou tu que está em erro? Se tu não tivesse a oportunidade de ser chamado a atenção por um homem de Deus, tu seria julgado direto por Deus lá, cara, quando tu chegasse diante ao tribunal de Cristo. Será que tu ia gostar disso? Então pare de chorar porque tu está sendo julgado por um homem que está tentando te ajudar, por um homem que está tentando fazer tu mudar de vida. Pare disso e agradeça a Deus por Deus ter tido misericórdia de ti e ter te levado para ver novamente o que é o caminho de Deus. Muda de vida, te arrepende do que tu está fazendo, muda de vida. Eu estou falando para ti mesmo, é para ti aí que está olhando e está dizendo assim: para quem é que ele está falando? É para ti mesmo. Te arrepende dos teus pecados, te arrepende dos teus erros, muda de vida. A palavra de Deus diz para nós em Coríntios 11, nós fizemos na ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice, porque se ele se examinar a si mesmo, ele não vai ser condenado com o mundo, nós não vamos ser condenados por Deus. Por quê? Porque nós vamos andar no caminho de Deus. Então, quando ele está falando em não julgueis, ele está falando que a gente não deve condenar os outros, mas nós devemos olhar para dentro de nós e chorar profundamente os nossos erros. Nós devemos olhar para dentro de nós e chorar amargamente pelas coisas que nós temos feito errado, e agradecer a Deus quando Ele manda alguém e nos repreende, e agradecer a Deus por Deus ter tido misericórdia de nós e ter falado conosco ainda nós em vida, porque depois que nós morrer, o sábio diz lá para nós que depois que nós sairmos debaixo desse sol não tem mais jeito, não tem mais volta, nós vamos cair. Tu consegue pegar um pouco d'água para mim, não? Tem gente falando bastante ali, Tu consegue um pouquinho d'água para mim ali? Então, pode pegar água enquanto eu leio os comentários? Leia isso, eu leio o comentário e vou pegar água. Então, eu vou ler primeiro do Clayton, que ele tinha comentado antes, sobre na hora da mulher adúltera. Ele comentou: peraí. A mulher adúltera, ali naquele momento, não deixou de ser adúltera, porém a resposta que ela deu para isso foi o abandono desse pecado. Amém. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Eu não sei se eu vou conseguir ler os comentários. Peraí, eu tava... eu não... Os comentários sumiram pra mim, tu não consegue ler? Tu não consegue ler? Acho que sim. Tem bastante aqui, né? Foi da Josi pra baixo. O último da Josi respondendo a Ingrid. Mesmo já fui submetida, julgada, ainda, a Josi respondeu duas coisas. Podemos, precisando da ajuda do Espírito Santo, buscar a santificação. Quem que tu comentou? A Josi diz que com a ajuda do Espírito Santo a gente busca a santificação. Não podemos esconder nada de Deus. Se sentíssemos... eu não entendo isso aqui, não. Vai ficar assim. O que tu fez? Não, consegui tirar. Não podemos esconder nada de Deus, só investimos nosso tempo exortando quem amamos. Exatamente isso. Se Deus nos exorta, devemos nos alegrar e sentir amados. Exatamente isso. Se Deus está nos exortando por intermédio... Se Deus nos exorta diretamente, por intermédio da palavra, por intermédio de um servo dele, cara, Deus está mostrando o amor por nós. Exatamente isso aí. Tem mais alguma coisa? Aqui não. Entrou bastante gente agora, pelo jeito. Então, assim... agora que eu falei tudo a respeito do que eu tinha falado até agora, não tudo, né? Só fiz um comentário a respeito do que Deus é e que Deus está com os olhos fitos sobre nós. Nossa, já é 8h40 já. Eu nem entrei no estudo ainda. Por enquanto eu só falei a respeito do que estava indo. Então, assim, agora nós lembramos que nós devemos pensar a respeito disso tudo e que nós devemos colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Nós temos que entender agora o que é que está falando nesse capítulo.
O que começa aqui? A primeira palavra que fala nesse capítulo, em Mateus 7:1, é assim, ó, não julgueis. Ele começa dessa forma. Então, lembrando de tudo que nós falamos, a respeito de tudo que nós falamos desde o capítulo 5, das bem-aventuranças, da forma que nós temos que, como eu falei para vocês, da forma que nós agimos com Deus, a forma que nós devemos agir como cristão na igreja, a forma que nós devemos agir com as pessoas do mundo, a forma que nós devemos agir com as preocupações de comer e de beber, e sabendo que Jesus Cristo está em primeiro lugar. Então, quando ele fala para nós em não julgueis ali, ele não está dizendo para nós assim, ó, não julgue. Ele não está dizendo para nós que às vezes, sabe quando Deus fala, quando está escrito na Bíblia todo, não é todos. Quando ela está dizendo não julgueis, não é o caso de não julgueis. Mas isso, quando a gente fala em não julgueis, isso é uma... cara, as pessoas gostam muito disso. Tu não é ninguém para me julgar. Só Deus pode julgar. Isso eu acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido isso, né? Só Deus pode julgar. Tu não é ninguém para julgar. Agora nós tivemos uma semana passada que faleceu um artista. E aí tem os crentes e os incrédulos discutindo por causa de se ele foi para lá, se ele foi para cá, se ele foi para onde, não interessa para onde ele foi, mas as pessoas começam a julgar, mas não um julgamento correto, mas um julgamento condenativo. É isso que a gente não deve fazer. Então as pessoas gostam muito de julgar, ou seja, quando eu estou dentro da igreja, eles julgam, a irmã fulana de tal está com a roupa tal. Ela está usando a terceira vez a roupa essa semana. Nós julgamos por tudo que é tipo de coisa. E hoje em dia nós vemos que isso está em voga no meio cristão, né? Eu falei, tem pastores aí que são estrelas, pastores estrelas, que dizem que a gente não pode julgar quem, não julgue o ungido do Senhor, não julgue isso. Nós temos isso na ponta da língua. Quando a gente está em algum lugar que alguém vem dizer pra gente que a gente está errado, a gente diz assim, cara, o que tu está pensando para me julgar? Nós usamos com frequência isso, mas nós temos que entender realmente o que é que Cristo está falando. Não é o que nós pensamos, mas o que Cristo está falando nessa passagem. O que é esse não julgueis que Cristo está falando? Para isso, eu quero conversar um pouquinho a respeito de vocês. Primeiro de tudo, o que não significa. Eu quero falar para vocês o que não significa não julgueis. Então vamos esmiuçar um pouquinho sobre o que não significa não julgueis. Em primeiro lugar, ele não significa essa palavra. Não façam juízo. Não façam qualquer juízo, melhor. Não façam qualquer juízo. Não é isso que ela está falando. Ela não está dizendo para nós que nós não devemos fazer qualquer juízo, porque se nós colocarmos isso, nós temos que anular os versículos que vêm depois disso. Ou melhor, nós temos que anular as cartas de Paulo. Ou melhor, nós temos que anular a Bíblia inteira. Se a gente disser para a gente que a gente não pode fazer nenhum juízo, a Bíblia inteira ela diz para nós que nós devemos fazer juízo. Nos ensina a fazer juízo. Nos ensina a fazer juízo, essa é a realidade. Por isso que eu estou dizendo, se essa palavra que Jesus está dizendo, não faça qualquer juízo, como as pessoas no mundo usam, como as pessoas na igreja usam, como os pastores mega star usam, cara, a Bíblia tem que ser colocada fora, porque não é isso que ela está falando. Ela está fazendo menção a essa frase que eu escrevi, não façam qualquer juízo, ela está fazendo menção a essa palavra qualquer, não é isso. Não é que nós não possamos fazer qualquer juízo, nós temos que fazer juízo, só que tem que ser o juízo correto. Certamente o significado dessa palavra não é isso que Jesus está falando para nós. É a razão que nos leva a encontrar na própria Bíblia isso. Vamos lá no versículo 6? Vamos no versículo 6, nós estamos no 7 e 1, né? Agora vamos no 6 ali para a gente ver o que ele diz. No 6 ele diz assim, ó. Não dei para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não jogue as suas pérolas para os porcos, pois eles pisarão nela. Como é que nós vamos saber quem são esses cães
Como é que nós vamos saber quem são esses porcos se a gente não puder fazer qualquer tipo de juízo? Como é que eu vou saber que o fulano de tal é um falso profeta se eu não fizer nenhum juízo? Como é que eu vou saber... não vamos falar disso, vamos trazer uma coisa bem para o dia de hoje. Como é que eu vou saber qual é que é a escola melhor para eu colocar o meu filho? Como é que eu vou saber qual é que é o emprego melhor que eu devo entrar? Como é que eu vou saber qual é que é que eu tenho que estudar, como é que é? A minha vocação. Como é que eu vou saber qual a minha vocação profissional se eu não fizer juízo? Qual igreja frequentar? Qual a igreja? Exato. Ou qual é o arroz que eu vou comer? Qual é que é o leite, o doce de leite que eu vou comer? Eu não faço eu não julgo para isso. Eu vou lá e compro o da Mumu, compro outro da Tirol, compro outro da Bom Princípio e eu vou julgar qual é o doce de leite melhor. Ou seja, eu julgo qual é o doce de leite melhor para mim e não julgo qual é a melhor pessoa, qual é a melhor igreja, qual é a melhor situação de vida para mim. Gente, se Cristo estivesse falando isso, ele estaria dizendo para nós, pare de viver. Entende? O problema é que as pessoas mudam completamente o contexto do que está escrito na palavra de Deus. Eles mudam totalmente, que o não julgueis, ele está falando de uma coisa muito mais profunda. Uma coisa, como é que eu vou saber, quando ele está falando a respeito de cães, como é que eu vou saber? Lógico que os cães que ele está falando não é os cachorros, tá? Coitado dos cachorros, não tem nada a ver com isso. Mas ele está falando de uma metáfora de pessoas de mente impura. Essa é a realidade. Pessoas que conhecem, vão lá, o que é ser os cães? Pessoas que conhecem a palavra de Deus e usam ela. Esses que nós falamos lá em Timóteo, que homens amantes de si mesmo, esses são os cães. É que cães no Império Romano não eram bem vistos, né? Eles eram considerados imundos, inclusive. Sim. Então, tipo, quando ele fala de cães, ele tá falando de gente imunda mesmo, porque infelizmente ele tá refazendo a referência a como a cultura via os cachorros, de fato. Mas aí comparando, o ser humano seria o que a gente... Nossa visão sobre ratos, nossa visão sobre... Tanto os cães quanto os porcos, né? Porque, por exemplo, em Israel, porco não pode pisar no chão. É um animal tão sujo, isso não sei se você sabe. Porco é um animal tão sujo para os judeus que eles não podem pisar no chão. Existe criação de porcos e eles criam nas montanhas. E eles fazem um tablado. Eles fazem um tablado para os porcos ficar em cima do tablado, porque os porcos não podem pisar no chão. Eles são animais impuros, completamente impuros para ele. Por isso que ele fala a respeito dos cães e a respeito dos porcos. E é isso. Então, quando ele está se referindo a isso, ele está falando de pessoas. Não é pessoas da gente dizer assim... são os caras, ele está falando dos incrédulos. Não, ele não está falando dos incrédulos, não. Ele está falando de pessoas que conhecem a palavra de Deus e deturpam a palavra de Deus. São pessoas que conhecem o Espírito Santo e desfazem dele. São pessoas que conhecem a Deus e não usam a Deus. Esses são os cães. Cães são aquelas pessoas que usam a palavra de Deus, como eu já falei aqui no início, que usam a palavra de Deus para tirar dinheiro das pessoas, que usam a palavra de Deus para, como falou lá em Timóteo, sacar as mulheres de dentro das casas. Isso é os cães. São pessoas que usam a palavra de Deus para ter benefício próprio, que usam as coisas de Deus para fazer a vontade própria. Isso são esses cães, a qual são pessoas de mente impura, pessoas de pensamento impuro e de fé impura. Pessoas que querem te levar para o fundo do buraco junto com eles. Destes, afasta-te, é o que a palavra de Deus diz. Esses exclui da tua vida, esses expulsa da tua vida. Se tu conhece algum falso profeta, não dá conversa para ele, expulsa ele da tua vida e, se possível, expõe ele. Tu tem que chegar para ele e dizer assim, cara, tu tá errado. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Nós temos que chamar a atenção dessas pessoas. É isso que Cristo está falando. Agora eu já estou mandando julgar os caras aqui. Ó. A palavra é não julgueis e tu está mandando julgar. Sim, julga a palavra de Deus, é o que nós lemos aqui. Nós lemos no 6 aqui. Outra palavra que fala a declaração disso. Que fala em declaração disso que nós devemos julgar, segue imediatamente no versículo 15 e 16. Vamos lá no versículo 15 e 16. Diz assim, ó, agora falando dos falsos profetas, né? Cuidado com os falsos profetas
Eles chegam disfarçados como ovelha. Eu botei esses dias uma fotinho de um cara no púlpito, aí um lobo no púlpito como é que é o nome daqueles bonequinhos? Marionete, um marionete de ovelha, e o marionete de ovelha falando assim, o lobo falando no púlpito. Eles chegam disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, e nem os pés de urtiga dão figos. Gente, vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Isso é julgar. Nós estamos julgando o que as pessoas fazem. Nós estamos julgando o que eles estão andando lá. Sabe quando a palavra de Deus diz para nós lá em Atos 11, que diz assim, muito mais bem-aventurado eram eles. Ele está falando dos bereanos, que diz que Paulo pregava e eles iam para casa, pegavam as escrituras sagradas e olhavam se o que Paulo estava falando era verdade. Eles olhavam coisa por coisa que Paulo falava. E eu quero dizer para vocês que capítulos e versículos foram feitos em 1800. Antes disso, não sei se foi em 1800, agora me perdi qual é que é o ano, não lembro qual foi o ano que foi colocado capítulos e versículos. Mas antigamente era só os livros inteiros. Então quando Paulo pregava sobre Isaías, ele falava do livro de Isaías. O cara, para saber se estava certo, ele tinha que ler todo o livro de Isaías. E sabe o que acontece na igreja hoje? O pastor lê uma palavra que ele diz, que nem eu comecei aqui, Mateus 7:1. O preguiçoso nem para ler um versículo lê, nem para ver se o que eu estou lendo é verdade, sabe? Aí a gente diz assim, mas eu fui enganado. Não, tu não foi enganado, tu quis ser enganado, porque ele te deu um endereço para te ler só um versículo e tu não leu. Então a gente bota a culpa nos outros, dizendo que os outros são culpados da nossa derrocada, e na realidade não são eles que são culpados. O culpado da nossa derrocada somos nós mesmos. Nós não julgamos a nós mesmos, e por isso nós estamos sendo julgados pelo mundo. E por isso nós estamos sendo julgados pelas pessoas que estão andando, porque sabe quando a gente está andando na rua, as pessoas dizem assim, lá vai mais um crente, tudo que é pastor é ladrão. Por quê? Por causa infelizmente, essa raça de víbora que está andando aí dizendo que é pastor nas igrejas. Pessoas que estão se aproveitando do evangelho e tirando o dinheiro das pessoas. Pessoas que estão se aproveitando do evangelho para fazer qualquer outro tipo de coisa para satisfazer o seu próprio desejo. É isso que a gente está vendo. E é isso, quando ele fala ali não julgueis, ele está dizendo para a gente não condenar, mas a gente olhar essas pessoas e ver o que elas estão acontecendo. Destes te afasta. Dessas pessoas sai fora, sai correndo dele. Quando a gente vê que está dando abrolho, quando a gente vê que está dando urtiga lá, cara, isso aqui não é figueira, não, isso aqui é uma urtigueira. Então eu vou sair fora, vou largar fora. Te acautela, o que a palavra diz para nós, te acautela desses homens. Ou seja, pensa do que eles estão fazendo, faça um juízo crítico das pessoas. Nós temos que fazer o juízo crítico. Daí tu vai dizer para mim, mas eu não posso por causa que criticar é errado. Não, não é errado não. O juízo crítico é a melhor coisa que Deus deu para nós. Nós temos que usar o juízo crítico por sobre as pessoas. Nós temos que fazer avaliação sobre as pregações das pessoas. Nós temos que fazer avaliação sobre os ensinamentos das pessoas. O que a pessoa está me ensinando? Será que isso é verdade? Será que isso é necessário para a minha vida? Será que isso vai transformar a minha vida? Olha o que eu não estou dizendo para vocês olhar os outros. Olha o que eu estou falando para vocês. Se isso é mentira, desliga aí. Desliga o que está ouvindo. Está ouvindo bobagem. Entende? Sabe qual é que é o problema e a dificuldade? Quando a gente ouve um pastor falando lá, tu vai ser abençoado, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, tu abre os ouvidos e ouve com toda vontade. Agora quando o cara está dizendo para ti, te acorda, ô infeliz, te acorda que tu está indo para o inferno, não, isso dói, não dá. E é isso que eu vou falar, e é isso que a vida inteira eu vou falar. Eu vou falar disso a vida inteira, porque é isso que Cristo manda para nós, que nós devemos chamar a atenção das pessoas, que nós devemos dizer para a pessoa, te arrepende dos teus pecados e muda de vida, e assim tu vai receber coisa muito maior. Eu vou ter bênção na vida, não interessa se tu vai ter bênção na vida ou se não vai ter bênção na vida, mas uma coisa eu te garanto, tu vai para o reino dos céus, vai passar o resto da vida do lado de Cristo, se tu fizer a vontade de Deus, e fazer o julgamento correto de quem está pregando. Não ouve esses caras que só falam besteira, não ouve esses caras que falam de prosperidade, não ouve esses caras que falam que Deus vai te abençoar. Deus nos promete uma coisa: no mundo tereis aflições. É isso que ele promete para
Ele promete para ti que vai ter uma cruz para te carregar. Ele não promete para ti, ele nunca prometeu: eu vou morrer na cruz do Calvário para que vocês sejam ricos. Não, eu vou morrer na cruz do Calvário para que vocês sejam salvos. É isso que ele diz para nós. E ele fala para nós em Mateus 10 lá: aquele que é crente de verdade nem o bornal deve ter, eu nem o lugar para o dinheiro devo ter. E a gente vê hoje pessoas se dizendo apóstolo aí, andando até de jatinho. Sinceramente, isso é apóstolo, olha, não vou falar aqui que é apóstolo do diabo porque vai ficar feio. Mas que na realidade, olha, sinceramente, porque o homem que é o Filho de Deus não tinha nem onde reclinar a cabeça. Tu olha os apóstolos aí hoje com jato, apóstolo hoje com tudo que é tipo de dinheiro e pessoas da igreja dele passando fome e necessidade. Entende? Igrejas maravilhosas, igrejas com ar-condicionado, com banco reclinável, até para dormir dentro da igreja tem aí. E aí, do bom e do melhor para as pessoas. E as pessoas estão mais preocupadas em ir para essas igrejas, porque lá elas vão se sentir bem. Ah, aqui eu não estou passando calor, eu não estou passando necessidade. E aí para pensar, tu vai passar o resto da tua vida eterna num calor excêntrico. Então assim, o que tu quer mudar? Tu quer passar uns dias na igreja com poltrona reclinável e ar-condicionado e passar o resto da tua eternidade do lado de Cristo? Ou tu quer satisfazer as tuas vontades agora e passar o resto da tua vida no inferno? A escolha é tua, sabe? Infelizmente, isso é o julgar que Cristo manda que nós julguemos. Quando ele diz para a gente não julgar, é para a gente não fazer menção das coisas, não ter um julgamento condenativo. Eu não vou conseguir nem chegar nisso hoje. O troço vai longe, já disse, falando com o Cleiton hoje de tarde, assim, Mateus 6, 33 e 34, eu levei 6 ou 7 horas falando. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar falando aqui a respeito disso aqui. Mas esse não julgueis aqui, eu acho que eu vou ir por uns bons dias aqui falando ainda. A mãe comentou que hoje as pessoas não buscam viver a palavra de Deus. Elas preferem ouvir mentiras dos homens mesmo sabendo que as almas delas vão penar. É aquilo que tu estava falando das pessoas com comichão nos ouvidos que querem ouvir o que elas querem ouvir. E a gente conversou há alguns meses atrás sobre essa transferência de responsabilidade, que é o que as pessoas estão buscando na igreja. Transferência de responsabilidade espiritual. Ela acredita em Deus, bem entre aspas, tem medo de ser condenada, então o que elas fazem? Elas procuram alguém que diga para elas que elas possam fazer exatamente o que elas querem fazer, para usar a opinião desse líder espiritual como álibi, para chegar no tribunal de Cristo e dizer: não, mas o meu pastor me falou que eu podia. E daí fica buscando pastores que deixam elas fazerem tudo que elas querem para ter esse álibi. Só que esse álibi não... o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: vai tu e o pastor para o inferno. Sinceramente, vai tu e o pastor. Tu tentando arranjar desculpa para os teus erros, vai tu e quem te levou. Vai tu e quem te levou junto. Infelizmente é isso. Teve um pastor uma vez que eu perguntei para ele assim: pastor, se eu fizer tal coisa, tá errado? Ele disse: não, meu filho, nem te preocupa, pode fazer. Ele disse: é mesmo? Ele disse: lá no inferno tu vai ver que tu pode fazer à vontade. Então assim, o inimigo lá que não está preocupado com isso, entende o que eu quero falar para vocês? Que nós estamos tão preocupados às vezes de usar a palavra de Deus, de não julgueis. Tu não é ninguém para me julgar. Hoje eu conversando com o Cleiton ali, eu disse para ele: Cleiton, pelo amor de Deus, eu quero te pedir uma coisa. Se um dia tu vê eu fazendo qualquer coisa errada, vem e me repreende. Como isso acontece aqui dentro da minha casa. Eu tô com 53 anos. E eu tenho um filho de 22 e uma filha de 21. E às vezes eles puxam minha orelha. Eles dizem assim: pai, tu tá errado. E eu tomo aquilo como sabedoria de Deus e coloco isso em prática na minha vida. Então, quando alguém te repreender, agradeça a Deus. Agradeça a Deus com o mais profundo do teu coração. Senhor, obrigado por tu ainda me amar. Senhor, obrigado por ainda tu olhar por mim. Senhor, obrigado por tu me amar de tal forma que tu está me dando a chance de mudar de vida. Tu está me dando a chance de novamente sair do inferno. Não é novamente sair do inferno porque tu não vai entrar e sair, né? Porque não existe isso. Mas de eu sair do inferno, tu está me dando chance. Tu está me sacando do inferno. Muito obrigado, Senhor, por isso. Hoje eu conversando também com o Pedro, ele estava falando que a respeito de que eu não acredito que a gente aceite a Cristo. Eu não acredito que eu aceite a Cristo. Cristo me aceitou.
Um dia ele me aceitou, um dia ele me chamou para ele e disse, vem para cá, e eu fui, entende? Porque a graça é irresistível, eu não tenho como resistir. O problema dessas pessoas que acham que são autossuficientes, o problema dessas pessoas que aceitaram a Cristo na vida deles, é que eles aceitaram um Cristo diferente. Não foi um Cristo que chamou eles, mas foi um Cristo que dá outras coisas para ele, dá bens financeiros, dá fama, dá outro tipo de coisa completamente diferente. O meu Deus me deu vida eterna. O meu Deus me deu conhecimento para que eu possa sacar pessoas do inferno. É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero todos os dias pregar o evangelho para as pessoas. Ontem, eu conversando com um rapaz, eu perguntei para ele assim, deixa eu te fazer uma pergunta, quanto tempo tu me conhece? Ele disse, faz 4 anos que eu conheço o Senhor. Me diz nesses 4 anos quando eu falei contigo de outro assunto que não seja de Deus. Ele disse assim, cara, eu não lembro. Não, os meus assuntos com as pessoas é de Deus. É lógico, se eu estiver trabalhando, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer o melhor trabalho possível, eu tenho que falar a respeito do meu trabalho. Agora, se eu estiver falando, qualquer pessoa, eu tenho isso por máxima na minha vida, tá? Eu quero falar para vocês. Eu adaptei uma frase de Spurgeon e eu coloquei na minha vida dessa forma. Deus que me perdoe, se um dia eu andar 15 minutos do lado de alguém e não falar de Cristo para essa pessoa, eu não posso aceitar isso na minha vida. Eu tenho que transformar a minha vida de uma forma que, quando em qualquer lugar que eu andar, eu abrir a minha boca, é para falar de Cristo todas as vezes, e isso seja verdade na minha vida. Eu vou parar por aqui, eu acho que até está terminando aqui, ó. O vídeo foi encerrado. Então, continuando aqui, ali o vídeo já me encerrou na marra, mas hoje eu vou parar por aqui mesmo. Então eu quero agradecer a todos vocês por ter estado conosco. A semana que vem a gente continua. Eu tenho esse estudo que eu tenho aqui para falar com vocês, são 16 páginas até agora, né, porque vai aumentar, e eu falei só 2 hoje com vocês. Então que Deus abençoe a vida de vocês grandemente e que a gente possa transformar o nosso viver, que a gente possa andar de acordo com a vontade de Deus e entender o que é que Ele quer falar para nós. Vamos fazer uma oração? Querido Deus e amado Pai, eu te agradeço por tudo que Tu tem feito no nosso viver. Obrigado, Senhor, pelas maravilhas que Tu nos deu. Obrigado, Senhor, pela sabedoria que Tu nos deu que tu nos deu e possa transformar o nosso pensamento cada vez mais. Nos ensina, Senhor, os caminhos que devemos andar e que nós possamos ser sempre o mais correto possível dentro da Tua palavra. Que nós possamos julgar, Senhor, tudo o que é errado e tirar da nossa vida. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz e que Deus abençoe. Domingo às 20 horas, nós temos 19h30, nós temos culto novamente nesse mesmo canal. Que Deus abençoe.